No 30 antes dos 30 de hoje, eu temido a Divina Comédia. Tem algumas obras literárias que são tão importantes para a cultura e para a história mundial que a gente estuda elas na escola. E a Divina Comédia é uma dessas. Muito do que a gente vê aqui ficou no imaginário popular sobre como que a gente enxerga o inferno, sabe? O inferno, ele não é tão descrito assim na Bíblia. A gente tem toda essa visão de, né, o que tá aqui, do que o nosso querido Dante escreveu. Mas por que que ele entrou na minha lista? Bom, faz muitos anos que eu quero ler esse livro. Eu lembro de pegar na faculdade emprestado. E eles tinham um modelo de empréstimo que você podia ficar as férias inteiras com um livro. E eu fiz mais de uma vez o empréstimo de Divina Comédia para as férias e eu nunca consegui ler. E eu preciso confessar que eu também não consegui ler esse aqui, ler. Eu intercalei entre a leitura com a leitura ouvindo audiolivro ao mesmo tempo, né, que eu faço muito isso quando eu tô lendo em outro idioma, mas aqui eu precisei fazer mesmo em português. E, por fim, eu já tava só ouvindo mesmo, eu não estava passando os olhos pelo texto, mas tudo bem, o que importa é a gente terminar de ler, não, né, independente do método, e conseguir terminar. E há tempo, hein, antes da meta, eu falava, nossa, ainda tem a Divina Comédia na lista, mas eu consegui. E aqui, gente, é uma história que eu vou ter que reler, tá? É um texto complexo, top textos complexos que eu já li, pode ser a tradução, pode, mas enfim. Mas também porque eu tenho muita dificuldade com poema, gente. É uma história que são cantos, na verdade. Então a gente tem aqui uma explicação do que vai acontecer nesse canto, que é basicamente um poeminha. E aí a gente tem aqui em versos. Gente, eu sou muito ruim pra ler assim, de verdade, mas eu consegui. Claro que não foi uma leitura completamente assim, que eu não absorvi nada. É muito interessante ver aí referências, sabe, culturais e mitológicas dentro dessa narrativa que tem um cunho meio cristão, que a gente tá falando de um personagem que vai ao inferno e depois vai ao céu. Então, é uma obra interessante. E você precisa ter um conhecimento prévio para pegar, absorver todas as referências, que eu não tenho. Mas, enfim, aqui você precisa entender de mitologia um pouquinho e tudo mais, ter também um background cristão. E por aí vai. E Dante, gente, eu gosto muito desse nome, inclusive ele é o nome de um dos personagens do primeiro livro mesmo que eu escrevi, que é A Lenda das Estrelas. O Dante é o meu protagonista misterioso, sabe? Moreno misterioso. Vamos ter uma nova versão de Dante em breve. Eu tenho fé que eu vou conseguir fazer isso com vocês. Mas é isso. Esse 30 Jesus 30, eu consegui terminar, mas a que custo? Não tem muito a falar além disso.